Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa O que é Ser Brasileiro, no espaço do Cubo Itaú. A nossa convidada de hoje é Antônia Lopes, da Doce Encanto Food. Essa é uma daquelas histórias de brasileiras que não desistem nunca. Então vamos lá, né? Bora? Estamos recebendo Antônia Lopes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Antônia. Obrigada a vocês. Você pode nos dizer quem é você? Bom, meu nome é Antônia Lopes, sou uma empreendedora, hoje empresária, microempresária do ramo de alimentação, brasileira, mãe, esposa e comando aí a Doce Encanto Food. Antônia, conta um pouquinho da vida da tua família, onde que você nasceu, para a gente entender um pouquinho tuas origens. Então, eu nasci em São Paulo mesmo, meu pai é do Rio de Janeiro, minha mãe é do interior de São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Eu fui criada na Zona Leste de São Paulo. Uhum. Então, o meu pai é uma coisa que me marca muito, assim, de origem, é que meu pai, ele vem ainda de um tempo em que mulher vai casar, vai ter filhos e vai comandar a casa e tá tudo bem. Então, a gente foi criada para isso, né? Eu fui criada para isso. Então, tudo que a gente queria fazer, eu sempre fui muito podada, assim, ainda quando criança, e sempre fui apaixonada por alimentação. Uhum. Então, a minha grande paixão sempre foi cozinha. Desde criança, eu gostava de brincar, de decorar um prato, dentro das possibilidades que tinha. Antônia, você está falando do seu pai, mas a sua mãe fazia o quê? A minha mãe, ela foi doméstica. O sonho da minha mãe era ser médica. O sonho dela era ser médica. Mas ela perdeu a minha avó, ficou órfã aos 12 anos. E aí ela já assumiu as funções com 12 anos de casa, de irmãos, de pai. E aos 14 ela já foi ser doméstica, empregada doméstica. Então ela vem para São Paulo com essa família que empregou, com 14 anos, como empregada doméstica. E ela ficou nessa casa até quando casou e ela casou com 28 anos. Então ela trabalhou 14 anos com essa mesma família. E a minha mãe, sempre de doméstica, ela passou a cozinheira, sempre gostava de cozinhar. E ela dava aquele jeitinho pra gente, né? Porque meu pai era uma pessoa muito rígida. E ela que fazia aquele pano para você sair, sabe? Chegava mais tarde, ela que dava um jeito. Então, nós somos, minha mãe, duas irmãs, eu sou a mais velha e só o meu pai. Então, em casa a gente ainda foi criado daquela forma. O pai ficava com o melhor pedaço da mistura, o pai era servido de toda... pra você ter uma ideia, a gente tirava o sapato dele quando ele chegava em casa. Nossa. Então, nós fomos criadas dessa forma. Eu, principalmente, por ser a mais velha, né? E aí, desde pequena, eu gostava muito de cozinha, amava cozinhar, e eu assumi a função de casa mais velha como irmã mais velha. Então, já gostava de fazer bolinha com purê de batata, brincar de cozinhar, e eu queria estudar, sempre quis estudar. Eu sempre tive essa sede de aprender. Mas eu era dizer, não, você tá bom, o que você tem, o que você sabe. E uma vez eu ouvi aos 14 anos, para ler caixa de sabão em pó, que o estudo que você tem é o suficiente. Caramba. Então, aquilo seria o futuro que estava, vamos supor, traçado, né? Mas eu nunca aceitei muito bem esse futuro. Mas você parou de estudar? Parei de estudar porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já estava trabalhando também. E me casei muito cedo, querendo me livrar dessa... Eu acho que querer a liberdade, eu quis a liberdade com 17 anos sendo mãe e casando. Ou seja, eu acho que essa receita não ia dar muito certo, né? Casar com 17 anos e ser mãe, achando que eu ia ser livre, eu acho que eu me prendi um pouquinho mais, né? E você se casou com 17 anos, foi mãe, mas você continuou morando na casa dos seus pais? Como é que foi isso? Não, eu mudei para o Paraná, fui morar no Paraná, casei, e aí eu descobri que a minha liberdade
ainda não tinha chegado, pelo contrário, piorou um pouquinho, né? Porque com mais responsabilidade, sozinha em outro estado, longe da minha família, então piorou um pouquinho. Fiquei 2 anos no Paraná, voltei para São Paulo, trabalhando, tive uma outra filha, então estava no meu segundo filho, e estudar, nem pensar, parei totalmente e não consegui voltar a estudar. E ainda nesse casamento ainda tinha mais uma questão, não era casada com uma pessoa talvez tão machista quanto o meu pai, mas uma pessoa que tinha a necessidade de me diminuir em absolutamente tudo que eu fosse fazer. Então, quando eu quis tirar a carteira de motorista, ele falava assim, você não vai passar jamais. Eu que sou eu, fui reprovado 3 vezes, você não tem como passar. Então, assim, queria estudar para quê? A gente vai continuar aqui e tal, você tem casa, você tem filho, você vai estudar para quê? Não tem necessidade. Então, enfim, eu não tive um apoio e é o que eu sempre falo com quem eu converso, com as mulheres que a gente hoje estão comigo, é que existem vários tipos de violência falando de relacionamento e nem sempre um tapa é uma violência, só ele é uma violência, né? Então essa violência que a gente sofre de ser podado em tudo que você vai fazer, que a pessoa tem a necessidade de te diminuir para que você não cresça, eu acho que é uma violência muito grande e eu passei por isso por 10 anos de casamento ainda, né? Até que eu acho que eu consegui respirar, foi quando eu perdi o meu pai, ele faleceu. E ele falava também, né, que eu só ia ser filho enquanto eu fosse casada, enfim, tem todo um processo aí. E aí, quando meu pai faleceu, eu falei, pai, hoje... Desculpa. Hoje eu enterrei esse ciclo e eu vou... Acabou. Não vou aceitar mais esse tipo de coisa. E nesse dia meu casamento acabou. Eu enterrei meu pai e meu casamento no mesmo dia, assim. Foi um processo muito difícil. Mas ali eu terminei com essa relação, fiquei com os 2 filhos, continuei trabalhando e fui refazer minha vida de uma outra forma, né? E você foi trabalhar com o quê? Eu trabalhava no escritório já há vários anos. Eu trabalhei, era secretária, fui secretária por 15 anos da minha vida. E estava num serviço estável, assim, na época, até pelo estudo que eu tive, até bem remunerado. E eu conheci o meu atual companheiro e fui refazer a minha vida. Estava num momento, assim, eu acho que num dos melhores momentos da minha vida até então. Eu falei, nossa, agora eu estou no paraíso, né? Agora tinha uma filha, já o 3º filho, já estava no 3º filho. Com esse segundo marido. Com o meu segundo esposo, eu tive uma primeira filha com ele, a Júlia, que hoje tem 20 anos. E aí, aos 33, né, foi quando eu tive uma notícia, saber que eu estava com câncer, né, eu tive um carcinoma muito agressivo, tive que fazer uma cirurgia, fiquei vários anos no hospital fazendo tratamento, foram 5 anos de tratamento. Vida parada total, assim. E foi um momento bem difícil que me fez rever tudo isso que eu tinha passado. Eu falei, eu passei toda a minha juventude gastando a minha energia para fazer a vontade de outras pessoas. Eu nunca deixei a minha vontade falar mais alto. E aos 33, quando aconteceu esse episódio, eu resolvi eu falei, agora eu vou dar a virada mesmo. Quem quiser vir comigo, vem, mas a virada vai acontecer. Você falou, são quantas filhas? Eu tenho 4 filhos no total, mulheres 3. 3. O que você fala para elas, assim, ou o que você deseja para elas, para o futuro delas? Eu preparo mulheres fortes. Então, eu tenho 3 filhas, 3 personalidades diferentes. E, assim, são mulheres que, pela vontade delas, e hoje, com o meu trabalho, a Amanda, que é do meu primeiro casamento, tem 26 anos, faz letras, estuda na USP. Está fazendo letras português e italiano, tem o sonho de ir para fora do país e tem todo o meu apoio. A Ju, ela toca comigo um projeto que a gente tem de um carrinho, ela que cuida para mim, está comigo, adora maquiagem, está estudando para isso e eu apoio.
E eu tenho a Lívia, que é a minha pequena, minha caçulinha, que eu brinco que foi quem fez tudo isso acontecer, né? Ela sonha, sempre sonhou e está comigo, e eu brinco que ela é minha diretora de marketing, porque é ela que cuida das redes da Doce Encanto. E eu também apoio. E outro dia ela me deu um choque, assim, porque do nada ela falou assim: mãe, eu sei o que eu quero ser, eu já decidi. Porque ela já quis ser tudo, né? Ela já quis ser bailarina, professora, enfim, está no processo com 10 anos. Eu amo marketing, enfim. Outro dia ela virou para mim e falou assim: mãe, eu sei o que eu quero ser. Aí eu falei: nossa, você conseguiu decidir? Consegui. Eu quero ser igual a você. Então, assim, eu vou ser empreendedora. Já estou fazendo a minha logomarca, porque ela já fez a logomarca dela. Eu vou estar testando receita de brownie, porque ela disse que ela quer vender brownie, ela vai ter uma marca de brownie, enfim. E eu apoio. Ela faz várias receitas de brownie, já queimou várias lá e tá, enfim, tá no processo. Então, você vê uma menina de 10 anos me olhar e falar assim: eu quero ser igual a você, é porque ela sente orgulho de ver a mãe que ela tem, a mulher que eu consegui me tornar. Então, isso eu desejo para minhas filhas, a liberdade de escolha, de seguir pelo caminho. Não é porque eu me encontrei na cozinha, na comida, na alimentação, essa é a minha vida, eu amo o que eu faço. Hoje eu faço o que eu amo. Eu quero que cada uma delas siga o seu caminho e faça o que façam, vai fazer elas felizes, entendeu? E como é que começou, então, o negócio? Porque aí você teve a questão de saúde e depois você retornou já pensando em trabalhar com alimentação? Eu ainda em tratamento de saúde, quando eu estava ainda em tratamento, eu tive que ir para a Caixa. Eu trabalhava, eu era registrada, tinha um emprego fixo, mas eu tive que ir para o INSS, né? Uhum. E aí a vida não fica muito fácil, né? O meu esposo trabalhava tudo, mas um tratamento que era muito caro, e a gente passou por uma série de dificuldade financeira devido a problemas com o INSS. E aí um dia eu falei para ele: vamos tentar, né? O que você acha? Minhas irmãs estavam fazendo faculdade, elas faziam faculdade federal, e elas falaram: ó, tem um monte de gente que vende as coisas lá na porta da faculdade, por que você tem uma torta tão boa? Lá não tem, é tudo muito caro, enfim. Por que você não vai tentar? Eu falei com ele falou assim: bom, vamos lá, né? E aí a gente pegou, eu tinha eu fiz uma assadeira de uma torta que a gente faz. Ainda fiz meia frango, meia escarola, porque a minha ideia, a original era escarola, frango e palmito, mas a verba não dava para o palmito, então eu fiz meia escarola, meia frango, porque eu falei: eu consigo vender para quem come carne e para quem não come. Tem duas chances, né? Meia torta, duas chances. Peguei uma garrafa de café e fomos para a faculdade. A gente tinha um carrinho, um cadete. E aí arrumei, coloquei uma toalhinha, um vasinho e fomos para a faculdade, né? Primeiro dia, a torta foi e a torta voltou. Nada. Aí eu falei para ele: e se a gente levasse umas 2 garrafinhas de água, alguma outra coisa assim? Fiz um bolo de chocolate e levei o café, o bolo e a garrafinha de água. E aí, 2 horas da tarde, a gente estava lá na porta da faculdade. E aí a gente teve o nosso primeiro cliente. E aí eu falei para ele: ó, eu tive uma ideia brilhante. O primeiro cliente nós não vamos cobrar. A brilhante ideia. Tipo, ele, super e assim, apertado, né? e eu assim, eu sou super, não, eu quero fazer. E ele é super o controle financeiro, assim, sabe? Tudo ele olha pelo lado financeiro. E É bom porque você é toda emoção, né? Eu sou toda emoção e ele é todo razão. Acho que é por isso que a gente se deu muito certo. Então eu falo assim: a mesa tá, por que a gente não dá esse brinde? Ele: mas esse brinde vai custar quanto? Sabe isso? Ele é bem esse lado controle e eu sou mais o lado. Aí eu falei para ele: eu tive uma ideia brilhante. Primeiro cliente, nós não vamos cobrar. Ele já: opa, mas como assim? Eu falei: porque assim, é para dar sorte isso, vai dar sorte. E eu vou falar para a pessoa. Aí veio uma menina, eu acabei de falar. A menina chegou e falou assim: e quanto que é a água? Eu acho que era R$1,50 na época. Aí eu falei para ela falou: eu quero uma água. Aí eu falei para ela: olha, eu
nosso primeiro dia, a gente está mudando de vida. Então, assim, você é a minha primeira cliente. Então, eu gostaria de te presentear com essa água, porque essa água que você está comprando hoje, que eu estou te dando, vai representar a virada na minha história. Ele quase me mata, né? Porque, assim, já pensando no preço da água, né? E eu já pensando realmente o que significava aquele gesto de ter conseguido conquistar, porque foi a minha primeira cliente, com uma garrafinha de água. Não foi o bolo, não foi a torta, foi uma garrafinha de água. E por incrível que pareça, assim, não sei se as pessoas acreditam nisso, mas assim, a energia daquele momento, e ela falar para mim assim, eu sou sua primeira cliente, você pode ter certeza, você vai ter muita sorte. Agradeceu, pegou a garrafinha de água e foi. Essa menina foi, daqui a pouco veio, perguntava quanto era o café. Nós vendemos a garrafa de café inteira, a água e o bolo de chocolate. E assim, enquanto o pessoal estava entrando, eu desacreditei, porque eu tinha passado um dia lá, das 2 da tarde às 19 horas, eu não vendi nada. Eu desacreditei, vendi tudo, 3 e pouco da tarde eu estava indo embora. Eu falei para ele, opa, eu acho que deu certo a minha estratégia. E aí a gente foi. Continuamos nesse processo de vender na faculdade ainda um tempo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa história que é emoção pura de Antônia Lopes da Doce Encanto. Até já. Estamos de volta aqui com o programa Quer Ser Brasileiro, com a Antônia Lopes. Você participou, né, do projeto do Consulado da Mulher, que é um projeto da Consul, que já ajudou empreendedoras no Brasil inteiro. O que você acha que esse projeto trouxe para o seu negócio naquele momento que você estava começando? Então, a oportunidade de participar do Consulado da Mulher foi a grande virada da chave do meu negócio. Porque, como eu falei, eu comecei na faculdade, vendia bem, depois do episódio, né? Vendia super bem, acabei virando a tia da torta. Então, eu vendia muito, comecei a fazer muitos pedidos, mas eu entendi que empreender era muito mais de ter a melhor torta, a melhor coxinha, o melhor bolo. Empreender era um negócio e eu estava fazendo muita coisa errada. Então, quando eu participei do processo seletivo do consulado e eu fui selecionada para ser uma dessas empreendedoras, eu vi ali a oportunidade que eu buscava desde criança. Era onde eu ia poder aprender realmente o que era empreender. E o Consulado da Mulher, ele me abriu muitos horizontes nessa parte do conhecimento. Então, eu fui aprender a precificar, eu fui aprender a divulgar, eu fui aprender o que não precisava aprender receita. Isso eu já tinha aprendido, eu já sabia fazer. Mas e o que é mais importante que eu falo, além de ter aprendido tudo sobre uma gestão de negócio, o que é empreender, eu fui aprender a entender o que é ser a Antônia Lopes dentro de um negócio, assim, das minhas vontades, de saber o papel de uma mulher, entendeu? Então, coisa que eu mesma tinha muitas barreiras e com o consulado eu entendi que não tinha dificuldades assim para uma mulher quando ela quer, independente dela ser mulher, não é sobre gênero, sobre ser mulher, sobre ser homem, é sobre você querer fazer e ter capacidade. Então assim, eu tenho capacidade. Então o consulado me ensinou a me posicionar como mulher e a fazer o meu negócio crescer. Então, assim, eu era informal, vendia na porta de uma faculdade, o consulado me ensinou a necessidade de me formalizar, então eu fui ser MEI, aí que veio o meu CNPJ, através dos conhecimentos que eu aprendi. E o que faz a Doce Encanto hoje? A Doce Encanto hoje ela tem 3 frentes que eu falo. A gente tem a Doce Encanto que continua fazendo o kit festa, bolo, que atende o público final. A gente tem a Doce Encanto Express, que é um carrinho que está dentro lá da fábrica da Consul, do escritório, que vende todas as delícias que a gente faz e comercializa também produtos de outras empreendedoras. Então, eu tenho um canal de venda
mas eu vendo os produtos Doce Encanto e produtos de outras empreendedoras, que é para a gente fazer a geração de renda entre outras mulheres que empreendem. E eu tenho a Doce Encanto Corporativa, que é a parte de eventos, que a gente se especializou em evento corporativo, e hoje a gente está aí atendendo o mercado de eventos com grandes clientes, graças a Deus a nossa carteira de clientes. Então a gente está com 3 frentes aí da Doce Encanto. Hoje eu não sou MEI mais, né? Passei a ser microempresa e já estou com 30 pessoas na minha equipe. Então assim, hoje a Doce Encanto, fora as vidas que a gente impacta porque tanto nos eventos, tanto no corporativo, quanto no Express, eu aprendi que para o pequeno crescer, eu preciso de ajuda. Nem tudo eu vou conseguir produzir, nem tudo eu vou conseguir fazer. Então, para mim, para um evento, a maioria tem a minha produção, mas eu também levo o produto de outras empreendedoras. Então, eu consigo fazer mais porque eu consigo pegar produtos de pessoas que também produzem dentro do artesanal, e que estão no começo, que ainda não tem o seu canal para comercializar. E eu não tenho problema nenhum de chegar lá e falar assim, esse bolo foi a empreendedora tal, que está começando, que fez, e divulgar o trabalho dela. Ainda falar, posso pôr meu telefone? Pode. Então, esse bolo é dela, você comeu, você gostou? Você liga e encomenda, porque ela também tem que comercializar o produto dela. Antônia, tem a sua história aqui contada no livro, que comemora 20 anos do Consulado da Mulher. O que isso aqui significa para você ter a sua história aqui contada aqui no livro? Significa muito para mim. Eu ainda brinquei com a Ângela quando ela me fez o convite do livro, né? Se eu queria participar dessa história, eu falei para ela, Ângela, é assim, eu sempre falei que o meu sonho eu já tinha feito várias coisas na vida e eu sempre fui amante da leitura. Então, em casa, com todas as dificuldades, uma coisa que eu sempre fiz muito foi ler, porque eu sempre gostei muito de ler. E sempre tive esse hábito nas minhas meninas também, porque a leitura abre horizontes. Então, quando você não pode ir, a leitura te leva. Tanto que a minha filha faz letras por conta disso. Mas eu falei para ela, eu fiquei muito mais feliz com o livro que fala comigo num lugar muito especial. Então, isso me diz que minhas filhas acompanharam esse processo, mas daqui a alguns anos, meus netos, eu vou deixar uma história de vida e falar assim, já pensou que legal? Você fala assim, sabia que a sua bisa era uma mulher à frente do tempo, talvez, né? Ela tem uma história num livro, então assim, é um livro que está guardado lá com a gente com muito carinho. E eu falo para as meninas isso aqui, e eu fiz um pedido para eles, que peguei um para cada uma das minhas filhas, então cada uma tem o seu exemplar. E não tem só a minha história, tem história de mulheres assim que realmente tiveram que vencer muita coisa para conseguir hoje estar com a sua história dentro de um livro. Isso tem um poder muito grande para nós. Antônia, o que é acreditar para você? Acreditar. Acreditar é jamais desistir. Então, para mim, acreditar é não desistir. Exatamente isso. É o que eu não desisti. Talvez num certo momento de toda essa história, eu fui a única pessoa, acho que eu acreditava, assim, sabe? Muita gente falava para mim, nossa, mas você estudou, passou tantas madrugadas para acabar assim, boleira, porque eu fazia muito bolo, né? E eu falava assim, não, gente, isso não é possível, tem alguma coisa. E eu tenho uma pessoinha muito especial nessa história, que é a minha sogra, né? Que a gente não falou dela, que é a dona Josefa, que eu acho que me ensinou muito do que é acreditar. Porque enquanto a gente passava madrugadas fazendo salgado, e ela falava assim para mim, eu não tenho coragem de te deixar sozinha. E ela tinha 80 e poucos anos. E ela falava para mim assim, Antônia, vai dar certo. Você está no caminho certo. Então, acreditar é isso, é nunca desistir, independente da dificuldade que apareça. Antônia, chegou aquela hora. O que é ser brasileira? Ser brasileira. Ser brasileira é acreditar. Ser brasileira é não desistir jamais.
Ser brasileira é ter um sonho como eu tive de criança, que meu sonho sempre foi ter o meu negócio, ter um restaurante, ter uma marca. O meu sonho sempre foi dar uma entrevista, ter um livro. Eu sempre sonhei com isso. E ser brasileiro é não desistir. Então eu sempre falo, desistir, essa palavrinha desistir, é uma palavra que eu tirei, não existe para mim. Ah, você faz, não dá, dá. Eu brigo muito por conta disso. Então assim, ser brasileiro para mim é não desistir jamais. É ter um sonho, é lutar, independente de todas as dificuldades, porque elas acontecem. O mundo não é assim um mar de rosas, uma fantasia. As dificuldades, elas existem, mas elas existem para nos tornarmos mais fortes. E a cada dificuldade, a cada barreira que você atravessa, você se sente mais forte para a próxima que vem. Então, ser brasileiro para mim é não desistir jamais. É isso aí. É isso aí. Até eu tô chorando também. A emoção pura aqui. Obrigado, Antônia. Muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço muito, muito mesmo. Bom. Trouxe docinho? Claro que sim. Mas isso é fora do ar. Vocês vão ficar só na expectativa. Muito obrigado a você que nos acompanha. Obrigado ao Cubo Itaú. E a gente se vê com muita emoção na próxima semana. Tchau.